Boa noite, vamos dar início então à nossa conversa de hoje. Palestra é um termo muito pomposo, né? E eu fiquei de fazer a complementação, porque os aspectos do Livro dos Espíritos ficaram de fora do nosso último encontro sobre felicidade, em função da premência do tempo. Então, é claro, vamos fazer uma retomada do que a gente falou naquela época, né? E em seguida vamos abordar o tema específico das questões 920 e seguintes do Livro dos Espíritos. Então, gente, quando nós falamos sobre felicidade na visão espírita, o que nós temos que olhar em primeiro lugar? A questão 920 do Livro dos Espíritos, que todos sabemos é o livro mais importante, é o livro básico, é o livro de cabeceira de alguém que está estudando a doutrina espírita. Ou seja, de todos nós, porque o estudo nunca termina. Não termina para o Alberto, que já leu 400 livros, não termina para o presidente da FEB, não termina para nenhum de nós. Tá? Então, diz a questão 920 que não é dada a pessoa alguma gozar da completa felicidade da Terra, já que todos nós aqui, tirando eventualmente algum missionário, né, que pode ser que esteja só em missão, estão aqui em função de provas ou de expiações. Não há como ser diferente. Esse é um planeta de provas e expiações. Ou seja, principalmente, nós temos dificuldades em função dessa situação espiritual nossa e do planeta, a coletividade que nos acompanha. Depende de cada um, porém, amenizar os seus males, mitigá-los, diminuí-los e não extirpá-los, porque isso é impossível. Uma vida sem sofrimento não se consegue nem mesmo numa situação de total isolamento. Porque mesmo que tu vá para uma abadia, ou para, no caso de umas mulheres, para um convento, vai haver algum tipo de perturbação, turbulência, etc, etc, etc. Nem que seja de saúde. Tá? Porque já dizia o Sartre, eu gosto muito de falar de filosofia, né? Não que eu seja filósofo, mas a gente estuda muito filosofia para entender melhor o mundo que a gente está situado. Né? E o Sartre dizia uma coisa muito interessante. Dizia que o inferno são os outros. Uma maneira meio grotesca até de falar, né? Existe inferno, Sartre? Existe. Aonde é o inferno? Não, o inferno são os outros. Porque, de certa maneira, né, é através do outro que nós enxergamos nossos próprios defeitos. Através do conflito, através do impacto que a nossa ação tem no outro e a reação que a sua comete. Né? Mas também o paraíso pode estar no outro. Depende da nossa mentalidade, depende do nosso mindset, para dizer um termo bem século XXI. Né? Mas não é bem sobre isso que eu quero falar. Eu não quero Na verdade, eu poderia falar 2 horas sobre esse tema, mas a gente tem que procurar focar para poder, pelo menos, ver as questões primordiais do Livro dos Espíritos. Depende de cada um, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível. E aqui, gente, nós temos aí, né, a velha ideia que todos nós já conhecemos da felicidade relativa. Felicidade absoluta não é possível? Não. Mas é possível ser feliz? Claro que sim. Uma felicidade relativa. Ou seja, a primeira questão é saber que felicidade não é um ponto de chegada. É uma maneira de viajar. Porque nós estamos sempre em movimento. Então, é uma predileção para ver o aspecto positivo das coisas, é uma tendência a não se deixar levar pelo pessimismo e pela depressão, e é uma postura positiva frente aos fatos. Claro que todo mundo vai ter momentos de tristeza. Eu hoje, vou ser bem franco com vocês, eu estou bem triste. Estava dizendo ali pro Gonzalo. Porque hoje faz exatamente 1 ano que meu pai faleceu. E é uma data. Né? Todo mundo conhece Pedro Azevedo, que durante 50 anos ocupou essa tribuna, falando, né, para vocês, para quem é mais antigo, né, às terças-feiras. E hoje faz 1 ano. Mas eu vou ficar, né, numa posição em casa, né, choroso, infeliz, triste, ou vou prestar uma homenagem a ele e a vocês também, nessa tribuna que ele ocupou por tanto tempo, fazendo uma coisa que ele gostaria de estar fazendo, se estivesse vivo, se estivesse no plano material, porque vivo ele está, e né, ao mesmo tempo, fazendo algo útil
para a doutrina, já que a maior caridade que se pode fazer com a doutrina espírita é divulgá-la. Então, a melhor maneira de eu enfrentar essa tristeza é estar aqui. É uma postura proativa e é uma postura que vai ao encontro da felicidade relativa que nós temos que procurar. Também há outras questões familiares que me acometeram hoje que não vem ao caso. Se cada um começar a fazer suas queixas, né, a coisa fica muito complicada. Mas não é a melhor maneira, né, se trancar em casa e dizer, que horror, o que eu faço agora? Não, não é essa a postura. Então nós temos que ter essa ideia de que nós temos que procurar os recursos necessários para virar a chave, mesmo quando as circunstâncias do nosso entorno não são as mais favoráveis. Porque, gente, o mundo está muito complicado. Em primeiro lugar, nós temos a arena dos relacionamentos. E eu digo arena, porque às vezes parece que nós estamos mesmo, né, como se fôssemos gladiadores, lutando contra um ex-cônjuge, ou contra o cônjuge atual, que é pior ainda, ou contra um irmão, ou contra um primo, ou discutindo uma questão de dinheiro, ou discutindo guarda de filho com ex. E isso é muito, muito desgastante. Nós temos, para quem vive numa boa com seu cônjuge, né, ou com a sua família, a dificuldade gigantesca de criar filhos e netos. Quanto mais com essa porcaria dessas redes sociais. Vocês estão vendo a série Adolescente no Netflix? Vejam, é interessante. Né? Interessante. É muito difícil, gente, porque antigamente o bullying acontecia 4 horas por dia. Eu ia à aula das 8 ao meio-dia e podia sofrer bullying nesse horário. Hoje em dia, o bullying muitas vezes é 24/7. Ou seja, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Basta tu estar em rede social. Outra coisa, vamos falar um pouco sobre emoções. As emoções de tristeza, de raiva, podem te acometer mesmo quando tu estás sozinho, na intimidade do teu lar, sem falar com ninguém. Porque muitas vezes, ao invés de um bom livro, a gente prefere Instagram, TikTok, Facebook, né? E isso muitas vezes traz mais transtorno para o nosso bem-estar do que alegria para dentro de Deus. É uma espécie de uma adição, né? Addicted to internet. Nós estamos assim, de certa maneira. A política, gente, uma questão que eu sempre falo aqui, né? Nós, seja nas aulas, seja nas palestras do cenário de terça-feiras, não devemos fazer nenhum tipo de manifestação política. Por quê? Porque cada um tem suas convicções, cada um está entrincheirado hoje nas suas bolhas, né? Recebe aquelas informações daquela fonte política que acha mais adequada e muitas vezes não quer nem pensar numa possibilidade diferente. Então, temos que respeitar isso, né? Mas, às vezes, né, a gente tem que falar, por exemplo, né, no curso que eu estou dando na quinta-feira junto com o Alberto. Aliás, faço um curso que é bem interessante. Nós estamos falando sobre leis morais. Então, falamos sobre a lei da conservação, que tem a ver com a matéria de hoje, com a nossa conversa hoje sobre emoções, sobre felicidade. E falamos também sobre a lei de liberdade e igualdade. Gente, não há como falar sobre liberdade e igualdade sem melindrar alguém. Porque, pelo simples fato de ter uma opinião, que às vezes pode ser até a opinião que está no livro dos Espíritos, alguém se sente melindrado. Se no outro dia aqui, até o nosso amigo que estava naquele dia, não está hoje, né? Alguém ficou melindrado que eu falei mal do Trump, puxa, né? Falei de um político fora do Brasil. Jamais falaria sobre um político brasileiro, seja A, seja B, seja C, né? Porque não é o nosso papel. Mas agora, né? Alguém, né, que quer acabar com o USAID, aliás, acabou, né? Que era uma agência humanitária do país mais rico do mundo e que tinha recursos para ajudar a África, a Ásia, países com situações epidêmicas, saúde, situações de seca, né? Acabou. Né? Depois, né, disse que vai anexar a Groenlândia, que é um território soberano, que há mais de 100 anos faz parte da Dinamarca. Né? Diz, meu Deus do céu, né, que é lícito deportar pessoas que estão lá há 30 anos, numa situação estável.
né? E sem mais nem menos deporta. Tu está indo para a faculdade e é deportado. Quer dizer, meu Deus, né? Se isso não está, né, agredindo a cada um de nós, né, como pessoa e como estudante do Espiritismo, que prevê a solidariedade, então que mundo nós estamos vivendo, pelo amor de Deus? Né? Que mundo nós estamos vivendo, pelo amor de Deus? Então é natural, né, que nós tenhamos essas dificuldades que, de certa maneira, atenuam a nossa sentimento de felicidade. Por quê? Em função da lei nos relacionamentos, a dificuldade de criar os filhos, os netos, os sobrinhos, seja lá quem for, que esteja sob a nossa guarda, né? A política que deixou de cuidar do bem comum e é um salve-se quem puder. Individualismo, narcisismo, roubalheira, incertezas, risco, etc, etc, etc. Tudo isso cria um amálgama de situações que nos puxam para baixo. E nós temos que ter muito senso de preservação e muita resiliência para não se deixar levar. Porque a crítica é contagiosa, porque o mal é contagioso. Porque tem um grupinho de rede social do condomínio, ou de ex-colegas, não sei o quê, e todo mundo puxa para baixo. É muito fácil puxar para baixo. Basta um elemento. Eu não posso dar a palavra, mas quando terminar às 8, aí eu vou falar comigo. Porque nessa palestra de hoje, infelizmente, não infelizmente, queria que fosse um diálogo, mas a gente não tem tempo. Né? Desculpa. Não, mas depois você fala comigo. Não sei. Solidariedade, etc, etc. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Obrigado pela parte, foi bem útil. Então, gente, nós temos essa situação. Muito bem, mas agora voltando aqui para o texto. Então, talvez hoje, 21, seja mais difícil ser feliz do que no século XIX. Com certeza é mais difícil ser feliz hoje que nos anos 80. Eu vivi os anos 80. Quem é que não viveu os anos 80? Não existia uma câmera no bolso de cada um, como se fosse um fantasma, né? A fixar tudo que está fazendo, deixa de fazer. Né? Não tinha aquele negócio de alguém dizer, não, mas tu falou isso, está aqui, está escrito aqui no WhatsApp, sabe? É muito complicado essa questão. Mas, voltando aqui, gente, né? Uma outra questão diz o seguinte, né? Os males que nos acometem decorrem da infrações à lei de Deus, bem como dos nossos próprios excessos. Ou seja, muitas vezes os excessos são excessos emocionais, porque nós temos uma certa tendência a viver fora do padrão mediano. Ou seja, Aristóteles dizia, in media res, ou seja, a virtude está no meio termo. Mas nós temos cada vez mais a tendência de ir para os extremos. E não só na política, na nossa vida pessoal também. Então vejam, né? Uma emoção clássica do ser humano, o medo. O que são as emoções, gente? Como nós temos que controlar as emoções para ser feliz dentro do ponto de vista espírita ou qualquer ponto de vista sobre felicidade? O conceito técnico das emoções diz que é um estado afetivo súbito, de curta duração, dura lá entre 9 a 20 milionésios de segundo, e grande intensidade, seguido de alteração corporal. Então vocês estão numa rua escura, uma rua desconhecida, né? O carro está a quase 80, 90 metros, vocês estão indo em direção ao carro, e aí 3 indivíduos, né, ameaçadores, né, aparecem e um relanceio da luz assim, vê que tem uma arma na cintura de um deles. Isso é complicado. O que tu vai sentir naquele momento? Medo. E é bom que sinta medo, porque tu vai se preparar ou para lutar ou para fugir. Se são 3 indivíduos, é melhor fugir. O que tu faz? Entra no primeiro edifício, portaria de qualquer edifício, atravessa a rua, não vai pegar teu carro ali na direção daqueles 3 indivíduos ameaçadores. Então veja como o medo funciona em prol da lei moral da conservação. No caso, a conservação da vida, conservação do nosso patrimônio, conservação do da nossa incolumidade física. Né?
É isso que funciona. O que são as emoções, gente? Né? As emoções são alarmes. Elas indicam onde estão as oportunidades, que elas podem ser boas também, e os perigos. Tá? Então não dá para se dizer que há propriamente uma emoção ruim. A raiva, por exemplo. Né? A raiva, mesmo para um espírita, pode ser positiva. Porque se alguém vai atacar vocês injustamente, você precisa se defender. Então a raiva te prepara, digamos, se te joga uma adrenalina para te ter força física para poder suportar aquela injusta agressão. Tá? Então, algumas vezes, até a raiva pode ser positiva. Então, elas são estratégias evolutivas. Não há emoção ruim. E elas existem também no reino animal. Tá? O cachorro também sente medo. O urso sente raiva, né? Quando tem um urso oponente, né, ali rondando a fêmea com quem ele está tendo um relacionamento amoroso, digamos assim, ele se prepara para superar aquele obstáculo. A raiva prepara para vencer um obstáculo. Para isso que serve a raiva. Tá? Então, não há propriamente emoção ruim, mas elas podem estar em desequilíbrio. Ou seja, elas podem estar exageradas ou inibidas. E vejam então a emoção medo. Tá? Então, eu sou alguém temerário. Eu atravesso a Redenção, todo mundo aqui de Porto Alegre, todo mundo conhece a Redenção, às 2h30 da manhã, de ponta a ponta, com um Rolex no pulso. Eu sou um temerário. Não está certo, né, gente? Eu estou colocando a minha vida em risco. Tá? Agora, por outro lado, eu posso ter síndrome de pânico e não querer sair, nem mesmo num dia de sol, num domingo, para caminhar no parcão com milhões de pessoas, né, passeando com os cachorros, com as crianças, etc, etc, porque eu tenho síndrome de pânico. Então são os dois extremos, medo de tudo e medo de nada. Nenhum deles é bom. Então é preciso, para que a gente alcance a felicidade, ter, e isso nós precisamos, psicoterapia, autoconhecimento, às vezes um remedinho, né? Quem é que não precisa de um remedinho de vez em quando? Né? Manter a nossa emoção, não no 5 no menos 5, não no 4 no menos 4, mas oscilando entre 0, 1 e 2. É um equilíbrio dinâmico da emoção. O mesmo vale com a tristeza. Eu estou triste hoje, amanhã não vou estar, espero. Tá? Porque senão vai vir a depressão. O que é depressão? É um foco muito acentuado lá no passado, que me traz lembranças ruins, que me traz nostalgia, que me traz uma vontade de voltar para o passado também. A gente não tem máquina do tempo ainda, né? Pode ser que um dia se tenha, ou por enquanto não se tem. Então, é muito complicado, gente, nós não sabermos agir com as nossas emoções. Então, quando é o momento de pensar na emoção? Imediatamente depois que ela ocorre. Então, alguém dá uma fechada em vocês do trânsito. E vocês buzinam. Né? Aí o cara freia o carro imediatamente. E vocês têm que frear muito imediatamente também, porque senão vocês vão bater. Ele freou, vocês buzinaram, ele freou também e parou o carro. E aí? Aí tu tem que imaginar pensar, eu não vou sair do carro, porque se eu sair do carro, ou eu vou bater ou eu vou apanhar. Ou esse cara pode estar armado com uma faca, com um revólver, uma pistola, e o cara pode estar num dia muito ruim, muito pior que o da gente, digamos assim. Né? Então fica, te preserva. Né? Então, por mais que tu tenha tido raiva, num mililésimo de segundo, o que nos faz humanos é a capacidade de ponderar e escolher. É a capacidade da nossa razão dominar a emoção naquele momento para que o pior não aconteça. Que seja uma agressão, uma discussão. Né? Quando a gente volta e meia, a gente vê essas situações de motoboy atrás de automóveis tentando detonar o retrovisor e morrendo. Vocês já viram isso? É muito comum, acho que eu já vi uns 50 vídeos desse tipo, toda hora estão aparecendo. Tá? Então, gente, é algo que a gente pode evitar. Claro que o motoboy, com raiva, ir atrás de um carro para destruir o retrovisor e acabar morrendo, é uma situação extrema. Mas pode acontecer discussão, pode acontecer agressão, pode acontecer uma série de situações. No mínimo vai ter uma descarga de adrenalina não desejada naquele momento. Então, fica na tua. Quem tem a perder é ele, não é a tu.
ou ele ou ela, a pessoa que, em última análise, teve essa reação de primeiro te fechar e depois ficar indignado com a tua buzinada e parar o carro, quase provocando um acidente. Vai levar isso mais adiante? Não, já tá bom. Dá ré e sai. Não te expõe. Então isso, gente, vai evitar momentos de infelicidade futuros. Então é preciso a gente agir inteligentemente quando a emoção está prestes a desencadear uma situação extrema. E muitas das nossas infelicidades futuras e presentes poderiam ser evitadas caso nós tivéssemos o controle adequado da emoção no segundo seguinte àquele eclode. Que não existe como impedir aquele eclode, porque ela é um alarme, né? Ela detecta uma ameaça, uma oportunidade. E a emoção pode ser positiva também, né? Vejam a questão da alegria. Né? O que a alegria, também é uma emoção, traz? Né? A percepção de que aquilo que tu fez ou que tu conquistou é bom. Reforça um comportamento positivo. Então, o cachorro, né? Gosto muito de falar do cachorro porque eu estou nostálgico que meu cachorro está com 17 anos, o Bidu. Daqui a pouco ele vai nos deixar, né? Mas então o Bidu enterrou um osso. Coitado, o Bidu não consegue mais, né, nem enterrar um pedaço de carne, que gerar um osso. Ele não consegue mais comer o osso, está com 17 anos. Mas digamos que o Bidu tenha enterrado um osso. Aí 2 dias depois ele escava lá e encontra o osso. O que ele sente? Alegria. Ele reforça aquela ideia de que quando ele não está com fome, ele deve conservar o alimento para o futuro. Talvez quando ele seja, daqui a milhões de anos, né, um ser humano, um caçador-coletor, né, quando já esteja o seu espírito individualizado, ele saiba que é preciso, né, coletar silos, que nem tinha nossos antigos caçadores-coletores, para os períodos de vacas magras. Então já está, digamos assim, desenvolvendo algo que quando o princípio inteligente ele se individualizar, daqui a muito tempo, daqui a milhões e milhões de anos, vai ser útil para a sua marcha evolutiva. Lembrando que o espírito, já falo isso aqui milhões de vezes, que é uma coisa que eu quero que vocês nunca esqueçam. Repousa no mineral, acorda no vegetal, se agita no animal, raciocina no homem, rumo a um estado evolutivo mais aprimorado, que seria a angelitude, tá? Ou espírito puro, dentro da nossa terminologia aqui. Ou seja, nada é estéril na natureza. Tudo está em progresso, tudo está em evolução. Aí aquela moça que me perguntou há milhões de anos atrás, não faz tanto tempo assim, mas parece que faz, né? Mas quer dizer então que a gente foi árvore há milhões de anos atrás? Não, ninguém foi árvore há milhões de anos atrás. Isso quer dizer o seguinte: o princípio inteligente que, ao longo de bilhões de anos, acabou se individualizando e se tornou o teu espírito, ou seja, tu mesma, esteve em contato com essas formas do reino vegetal há trilhões de anos atrás, quando era necessário aprender através dos processos de nutrição, através dos processos de atração da luz, de certa maneira, fotossíntese, que depois virou metabolismo, e assim por diante. Tá? Então não é que alguém foi um cachorro há bilhões de anos atrás, ou alguém foi árvore há trilhões de anos atrás. Isso quer dizer que o nosso princípio inteligente já esteve em contato com formas vegetais e formas animais antes da individualização. Por quê? Porque tudo que nós temos, né, no nosso organismo corpóreo, nosso organismo espiritual, foi assimilado e aprendido ao longo de milhões e milhões e milhões de anos de experiências evolutivas, as mais diversas. E isso, de certa maneira, justifica a reencarnação. Então, a nossa individualidade, cada um de vocês aqui, nossa individualidade, né, nessa encarnação atual, no meu caso, né, a personalidade de Marcel vai se somar a várias personalidades que eu já tive e vai me trazer mais acréscimos, mais experiências, mais conhecimento, mais sabedoria, para que a individualidade, que esta reencarnação do nome de Marcel, possa dar mais um passo no caminho evolutivo. Cada personalidade está inserida em condições étnicas, culturais, demográficas, geográficas distintas. E isso é que traz a riqueza e um manancial de experiências
para o nosso self, para usar um termo bem junguiano, né? Nosso self, a nossa consciência imortal, nosso espírito. É isso. Bom, mas vou falar um pouco mais. Como o Gonzalo me roubou 5 minutos, eu vou avançar 5 minutos, tá, Gonzalo? Tá? Bom, então, gente, o que nós temos que ter em mente? Que para obter essa felicidade relativa, nós temos que controlar as nossas emoções. A emoção não pode ser evitada. Ela é uma conquista evolutiva. Ela existe desde o reino animal. Ela está presente em nós e nos é útil hoje, como nos era útil na savana. Só que muitas vezes, entendeu? Se nós tínhamos uma descarga de adrenalina, né, porque aparecia um leão ou um tigre de dente de sabre na selva, e nós tínhamos que correr, e precisava então ter cortisol e adrenalina para dar força nos músculos, né? E hoje, nós temos uma descarga de adrenalina quando a gente está colando na prova, por exemplo, de estudante, e aparece professor, aparece inspetor escolar. Né? É diferente. Não é preciso ter aquela descarga de adrenalina, mas se tem uma descarga de adrenalina quando o chefe dá uma tarefa com um prazo exíguo. Então nós nos preparamos para aquela situação que não é bem aquela circunstância que nós tínhamos há 10, 12 mil anos atrás na selva, mas continua. Então é preciso manejar isso também para que essa descarga de adrenalina seja um aliado e não um adversário na hora de nós nos darmos contas das nossas tarefas e atribuições durante a nossa vida cotidiana. Mas voltando a falar aqui, gente, sobre o Livro dos Espíritos. Precisamos, para ser felizes, também que, eventualmente, questão 924, males que não dizem respeito à nossa conduta atual podem nos atingir. Então é aquela velha questão, né? Quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Pô, mas por que logo eu, que sou um cara correto, né, que faço as coisas direitinho, estou enfrentando essa situação? Lei de causa e efeito. As dores, muitas vezes, são oportunidades, são pedagógicas, e muitas vezes testam a nossa resignação, a nossa tolerância. E também são virtudes que precisam ser conquistadas. Às vezes as mais difíceis, né? Alguns podem se perguntar, por que Deus estaria favorecendo com os dons da riqueza e da fortuna homens não merecedores? No entanto, tais riquezas podem parecer uma dádiva aos olhos do que apenas vem o presente. Todavia, a riqueza é quase sempre uma prova mais perigosa que a miséria. Não estou falando da riqueza mal adquirida. Não estou falando desses seres deploráveis que roubavam os aposentados, né, no INSS. Né, de maneira sistemática, né, de uma maneira como se não houvesse amanhã, porque já estavam sob investigação, continuavam roubando. Estou falando daquele que nasce em berço esplêndido. Nasce numa família que tenha, sei lá, 8 bilhões de reais em ativos. Não precisa trabalhar, né? Pode ter 12 filhos também, os 12 filhos não precisam trabalhar, né? Vive de dividendos totalmente isentos, porque no Brasil dividendos não pagam imposto de renda para a pessoa física. Então o filho de uma família banqueira aí pode ser artista plástico, personal advisor, influencer, né? Porque não precisa. Né? Bom, então, né? Às vezes, gente, a prova da riqueza é mais perigosa do que a prova da miséria. Porque as tentações que a gente é submetido e que também vão ser cobradas, a nossa reação frente a isso é muito forte, as tentações. Então eu me lembro daquela brincadeira, né? Olha, eu posso resistir a quase tudo, menos a tentação. Né? É complicado resistir à tentação. A tentação da ostentação, a tentação do poder irrestrito sobre o semelhante, a tentação de conseguir tudo sem muito esforço. Ah, eu quero uma Ferrari, compra a Ferrari. Ah, eu quero viajar de primeira classe para Paris e ficar no hotel Ritz. Vai e fica no Ritz. Bom, na verdade, questão 927. O homem só tem motivos para a infelicidade quando sofre a falta necessária à vida e à saúde do corpo. Então diz que quem é verdadeiramente rico é aquele que consegue renunciar
a tudo que é supérfluo. Ou seja, quanto mais rico tu é, mais tu consegue abrir mão daquilo que não é essencial para uma vida digna. Isso é sabedoria, né? Que nem aqueles yogis indianos, né? Que conseguem ter uma vida ok, às vezes tendo apenas arroz, água e uma sombra. E por que os sofredores são mais numerosos do que os não sofredores? Porque a terra é um lugar de expiação. Quando a terra se houver transformada em morada do bem e de espíritos melhores, esse estado de felicidade deixará de ser predominante. Porque nós vemos que a infelicidade prepondera, né? Mesmo aqueles que postam vinhos caros e viagens maravilhosas nas redes sociais, às vezes acabam se suicidando, né? Eu vi há pouco tempo uma pessoa que estava sempre rindo, daqui a pouco morreu, a gente vai ver, tá? Suicídio. Então, há, digamos assim, muitas dores que não são demonstradas, tá? Apesar de uma casca exterior que querem nos passar. Por outro lado, também, nós precisamos ser tolerantes com as imperfeições alheias. Diz a questão 933, o comentário de Kardec, olha só. Há pessoas ciumentas por natureza. Sentem ciúme por tudo que se eleva, por tudo que escapa da vulgaridade, mesmo quando não são movidas por nenhum interesse direto, mas unicamente por não poder atingir o mesmo plano. Então vejam, né, às vezes, sem mais nem menos, somos agredidos de uma maneira desproporcional por alguém que a gente menos aguarda, menos espera. Temos que ter tolerância, porque faz parte da problemática humana, faz parte da condição humana. E a coisa continua aí, né? Se nós tivéssemos a infelicidade e a felicidade parte 3, que nós não teremos, porque é preciso abordar outros assuntos também, eu falaria sobre a perda dos entes queridos. Mas como a gente não pode falar sobre isso, né, por favor, vejam as questões 934 e 935, porque assim como eu perdi meu pai exatamente 1 ano, todos nós iremos perder, ou já perdemos, algum ente querido. Então é uma questão que diz respeito a todos nós. Questões 934 e 935 do Livro dos Espíritos. Muito bem, gente. Né? Eu acho que muito poderia ser dito. Queria falar sobre sentimentos também, porque assim como a emoção é... Vou ser químico agora. Assim como a emoção é um elemento químico, como hidrogênio, oxigênio, o sentimento é uma molécula, como H2O, como H2SO4, porque é uma mescla de diversas emoções num estado continuado, uma reflexão que eu faço em cima da emoção. Tá? E emoções mais sentimentos geram estados de humor, dentre os quais o estado depressivo, que nós precisamos saber evitar. Porque o estado depressivo é a antítese da felicidade. O estado depressivo, gente, é o excesso de ontem. Enquanto que o estado de ansiedade é o excesso de amanhã. Enquanto que nós precisamos situar a nossa vida para ser mais felizes no agora. Não é à toa que o agora se chama presente. Porque ele é um presente que Deus nos dá para que possamos obrar pela nossa evolução. Para que possamos nos tornar pessoas melhores. Para que possamos acalentar as virtudes que queremos e mitigar os defeitos e os vícios que nos atrapalham e atrapalham os nossos afetos. Certo, gente? Muito obrigado, então. E vamos fazer agora o nosso passe.